Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Deus são 7 espíritos. E o 7º espírito de Deus é Cristo, que é a sua palavra. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 espíritos de Deus. Deus são 7 espíritos, isto é o Espírito Santo. E o 7º espírito de Deus é Jesus Cristo, que é a sua palavra, que são os 10 mandamentos. Então, quando você pega os 7 espíritos de Deus, com o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, e com o corpo de Cristo dá 9. Por isso que Cristo ele é chamado a serpente. Porque a serpente é o número 9, que é Cristo, que são os 7 espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 espíritos, 2 corpos, 9, a serpente. Este é Jesus Cristo. E olha o que Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 9. Aqui Jesus está falando para Nicodemos, que estava numa falsa religião, achando que era mestre. Olha o que Jesus diz, ó. E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aqui Jesus está dizendo que Nicodemos era um religioso, mas que estava sem salvação e estava perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 9. 9 por quê? Porque 9 é a serpente, 9 é Jesus. 9 são os 7 espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. Então é Lucas, capítulo 19, versículo 9. Disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, se você estiver qualquer religião do mundo, qualquer religião que você estiver no mundo, mas se ela não obedece os mandamentos de Jesus, quais mandamentos? Os 10 mandamentos. Se ela não se encaixa e não concorda com os mandamentos de Jesus Cristo, você está numa falsa religião. Ainda que ela fale o nome de Jesus, mas é falsa. E se você morrer nela, você estará no lago de fogo. Olha o que diz aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Aqui fala a porta estreita e a porta larga. Ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta estreita e o caminho apertado que leva você a ter vida eterna no paraíso é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Então, irmãos, toda pessoa que não obedece os 10 mandamentos, ele está fora de Cristo, porque Cristo é os 10 mandamentos. Por isso que lá fala, não matarás. E eu vi vários pastores, pessoas dizendo que lá quer dizer não assassinarás. Não, lá é não matarás mesmo. Porque Jesus falou assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é que você vai dizer que ama o seu inimigo se você está matando ele? Então toda pessoa que diz que pode matar se o ladrão entrar na sua casa, esse é o espírito do anticristo. Porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, viver é Cristo e morrer é lucro. Então se você diz isso e quando entra um ladrão na sua casa, você manda matá-lo, você está mentindo, você é um falso cristão, porque você está com medo da morte e você não está confiando em Deus. Vigiar e orar, irmão. Cristão não pode matar, não pode roubar e não pode prostituir. Para ser um verdadeiro cristão. Fora disso, você é falso. Orar e vigiar, irmão. Bom dia, a paz do Senhor.